Continuar a explicação do assunto de figuras de linguagem, tá? Por isso nós chamamos de figura de linguagem 2, porque no vídeo anterior nós fizemos análise de algumas outras figuras de linguagem, ok? Então vamos iniciar. Vamos falar sobre a figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia. Vamos falar sobre hipérbole, eufemismo, antítese e ironia, ok? Então, nós vamos falar sobre cada uma delas passo a passo. A prosopopeia ou personificação é a figura de linguagem que consiste em atribuir qualidades humanas a seres inanimados, tá? Então, fica aqui como característica, tá? É atribuir qualidades que são humanas a seres que são inanimados, ou seja, seres que não são humanos, ok? O mato jaz arolho enrolando as folhas, ou seja, o mato aqui, ele não é um ser humano, ele não é um ser animado, né? E aqui está dizendo que ele estava enrolando as folhas, ok? Atribuindo uma característica que não é humana, né? Uma característica que é humana, né? Esse ato de enrolar a um ser que é inanimado. O vento beija meus cabelos. Olha só, o vento beija. O vento, todo mundo sabe que o vento não tem essa capacidade, né? Beijar é uma atitude humana. Então, quando eu digo que o vento beija meus cabelos e as ondas lambem, olha, as ondas lambem minhas pernas, eu estou querendo dizer o quê? Que o vento bate nos meus cabelos, né? As ondas batem nas minhas pernas, mas na realidade, no sentido aqui, nesse sentido figurado, quando se usa esse beija no sentido bem poético, né? Para deixar a expressão mais poética, né? O sol abraça meu corpo, né? Esse aqui é um trecho de uma música do Lulu Santos, né? Então, são 3 atitudes aqui que são humanas, né? Beijar, lamber e abraçar, né? Atribuídas a seres que são inanimados, vento, ondas e sol, ok? Vamos para outra figura, hipérbole. Figura que, através do exagero, procura, olha só, exagero é a característica principal, procura expressiva, tornar mais expressiva uma ideia. Então, aí aqui nós temos, na época da festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Então, morrer de medo é um exagero, você fica com muito medo. Mas dizer que morrer de medo é um exagero. Ou seja, a hipérbole ela é usada para enfatizar. Você quer enfatizar que está sentindo muito uma coisa, está vivendo muito uma coisa, e aí você usa a hipérbole. Ela gastou rios de dinheiro. A pessoa pode ter gastado muito dinheiro, milhares, milhões, né, bilhões, mas rios é um exagero, tá? Será que eu tenho sempre que te lembrar todo dia, toda hora? Eu te imploro, por favor. Esse todo dia e toda hora aqui, gente, se torna um exagero, porque a pessoa pode estar lembrando, né? De vez em quando vai lá. Eu tô te implorando, eu te imploro, por favor. Mas todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, se torna aí um exagero. Então, a hipérbole é aquela figura que nós costumamos dizer, eu tô morrendo de fome, estou morrendo de sede. Chegou um século depois do horário, você demorou 1000 horas para chegar. Então, são aquelas expressões corriqueiras, né, que nós costumamos muito utilizar, mas que tem essa característica de exagero, tá bom? Vamos para outro exemplo aqui, olha. Estou morrendo de saudade. Morrendo de saudade, né? Nós já vimos que morrer de saudade, está dizendo que está morrendo é o exagero, está com muita saudade. Eu também, mas já falei 1000 vezes para não nos encontrarmos aqui. Olha só, 1000 vezes, a pessoa pode ter falado muitas vezes, mas 1000 vezes é um exagero. Se a hiperbólica da língua aguda nos vir,
vai virar a mulher elástico. Virar a mulher elástico, babar cachoeiras e morrer de rir. Olha só, 3 expressões exageradas aqui. Ela vai virar a mulher elástico no sentido de quê? De que ela vai esticar tanto o pescoço para querer ficar vendo, né, o casal lá namorando, que, né, ela vai virar a mulher elástico, de tanto que ela vai se esticar. Vai babar cachoeiras, ou seja, ela, aqui, né, na imagem a gente já percebe aqui a representatividade real disso, que de fato não é, né? Babar cachoeiras quer dizer o quê? Que ela vai ficar babando, olhando ali, que é um exagero. E morrer de rir, a pessoa nunca morre de rir, né? A pessoa ri muito, mas morrer não morre. Aí, olha só a fala dela. Eu enlouqueço quando pego a vizinha no flagra, né? Olha só, enlouqueço, como se ela tivesse ficado louca, né? E de fato, na realidade, não. A mulher que gosta de fofocar, falar da vida dos outros, né? Que gosta de exagerar em tudo, ela pode ficar assim muito eufórica, mas enlouquecer se torna um exagero, ok? Vamos para a próxima figura. O eufemismo, gente. O eufemismo, ele ocorre quando utilizamos palavras ou expressões que atenuam e substituem outras que produzem um efeito desagradável e chocante, tá? Ou seja, atenuar significa aqui deixar menos chocante, né? Deixar menos desagradável, trazer esse efeito de camuflar a ideia, de não deixar ela tão forte, né? Então, faltei com a verdade. Faltei com a verdade é mesmo de dizer que eu menti, né? Faltei com a verdade eu dizer que fui à igreja. Menti eu dizer que fui à igreja. Ou seja, só que a expressão faltei com a verdade, ela está aqui sendo mais amena, sendo mais tranquila, para não causar aquele impacto de dizer que a pessoa está de fato mentindo. A expressão e o impacto negativo que atenua, que a palavra mentir traz, é suavizado, né, ao dizer que faltei com a verdade. Ele é desprovido de beleza. Gente, dizer que é desprovido de beleza é dizer o quê? Que é feio, né? Ele é feio. Então, para não ser tão chocante, diz que é desprovido de beleza. Ele entregou a alma a Deus, ou seja, em vez de dizer ele morreu. A gente tem muitas expressões nesse sentido, passou dessa para melhor, bateu as botas, foi morar no andar de cima, já está nos braços do Pai. Todas essas expressões são expressões que indicam que a pessoa morreu e que tem essa intenção de suavizar, ok? Vamos aqui para um outro exemplo, olha esse eufemismo aqui. Os políticos quase que, em geral, subtraem dinheiro dos cofres públicos. Subtrair aqui tem o sentido de quê? De roubar, né? Então, ao invés de dizer os políticos quase que, em geral, roubam dinheiro dos cofres públicos, aí utiliza a expressão subtraem, que tem o mesmo sentido, só que de uma forma mais tranquila, mais amena, ok? Vamos para a próxima figura. A antítese. A antítese é uma figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias no sentido contrário, ou seja, dentro de uma mesma ideia, dentro de uma mesma expressão, eu vou ter aí essas ideias contrárias que vão se confrontar. Então, a palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me, né? Então, nasce e mata-me, né? Olha só as expressões ideias aqui, as ideias contrárias aqui, né? Nascer, morrer, né? Então, essas ideias de contrariedade aqui nos demonstram aí a presença de elementos contrários, ok? A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Quais são as expressões contrárias que aparecem aqui nessa expressão? Nós temos o que? Guerra e paz. Olha só, duas expressões, né? Com sentidos totalmente contrários, mas que aparecem dentro de uma mesma expressão, de uma mesma ideia, tá? Então, todas as vezes que tiver, o sol
Eu vivo entre o sol e a lua. Então, sol, lua, né? A minha vida, a hora é dia, a hora é noite. Eu estou também utilizando expressões contraditórias que significam aí que há presença de antíteses, ok? Vamos ver um outro exemplo. Antítese e ideias opostas. Não haveria som se não houvesse o silêncio. Novamente aqui uma expressão de uma música do Lulu Santos, né? Som e silêncio são ideias totalmente opostas. Então, nessa mesma ideia, nessa mesma frase, eu tenho ideia de duas palavras que têm significados contrários. Então, aqui eu tenho a presença de antíteses. Vamos para a próxima figura. A ironia. Normalmente se emprega uma palavra ou expressão com a intenção de dizer o oposto dela. Não necessariamente o sentido real, precisa ser o oposto do aparente, apenas diferente. Então, o que é a ironia, gente? É quando você quer, o próprio nome ironia já diz, você quer ironizar, você quer ser sarcástico, você quer implicar. E quando você faz isso, você usa expressões contrárias. Você diz uma coisa, mas você quer dizer o contrário. Tipo, por que não fala mais alto? Lá do outro bairro ainda não dá para te ouvir. Ou seja, a pessoa está querendo dizer que realmente ela precisa falar mais alto, muito pelo contrário, né? Ela está criticando. Por que você não fala mais alto? Não está nem dando para ouvir, ou seja, está criticando que a pessoa já fala, mas está falando muito alto. Né? Já é um exagero aqui, o tanto que a pessoa está falando alto. Então, ela usa, está dizendo que ela está falando, não está falando alto, mas na realidade quer chamar a atenção de que está falando alto. Acho que deu para entender, né? Neste caso, a mensagem que se quer passar é que esse sujeito faça silêncio, pois ele está falando muito alto, ok? Vamos lá. Vamos para um outro exemplo. Aí nós temos aqui ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Esse chegou aqui, dizendo que ele, olha só quem chegou, está no sentido de que ele não está um pouco atrasado, ele está justamente dizendo o contrário, né? Olha só quem chegou. Muito, muito pelo contrário, está ironizando com a situação, porque a pessoa, de fato, só chega atrasado, ok? Então, ficamos por aqui, tá? Na próxima aula, a gente continua com novos conteúdos.